Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre miomas uterinos. Eu vou falar um pouquinho sobre o assunto e responder as dúvidas que vocês me enviaram. Então, os miomas são os tumores mais comuns do útero. Eles são benignos, ou seja, eles não são câncer e não viram câncer. E de cada 4 mulheres, uma tem miomas. A maioria das mulheres com miomas são assintomáticas, ou seja, não tem nenhum sintoma por causa dos miomas, e nesses casos eles não precisam ser tratados, eles só são acompanhados. Já as pacientes que têm um sangramento muito aumentado devido aos miomas, essas sim precisam ser tratadas. O tratamento, em geral, é medicamentoso, ou seja, a gente tem várias medicações que são utilizadas para diminuir o fluxo menstrual. A maioria delas são medicações hormonais, como os anticoncepcionais, que podem ser utilizados tanto por via oral quanto por via injetável. O Dilmirena também é muito utilizado para diminuir o fluxo menstrual. O Implanon também é utilizado para diminuir o fluxo menstrual. E existem 3 tipos de miomas. Os miomas submucosos, que são os da parte interna do útero, os miomas intramurais, que são do músculo do útero, e os miomas subserosos, que são da parte externa do útero. Entre eles, os que mais causam sintomas são os miomas submucosos, que estão mais relacionados ao sangramento uterino anormal. Os miomas submucosos também podem estar associados com infertilidade. Nesses casos, a gente indica a retirada do mioma nas pacientes que têm infertilidade associada a miomas submucosos. Não são todos os miomas submucosos que precisam ser retirados. Isso vai depender de uma avaliação da cavidade uterina, que é feita pela histeroscopia, que é um exame que a gente coloca uma câmera dentro do útero e avalia a parte interna do útero. Já os miomas intramurais, que são os do músculo do útero, eles podem também ter um componente submucoso. Nesses casos, eles também podem causar um sangramento disfuncional e também podem estar associados com infertilidade. Assim como os miomas submucosos, essa questão da infertilidade precisa ser avaliada por histeroscopia para saber se tem um comprometimento da cavidade uterina, da parte interna do útero, que é onde se desenvolve o bebê, ou não. Uma outra indicação da cirurgia são miomas que crescem muito, que vem tendo um crescimento acelerado. Nesses casos, a gente opta pela retirada do mioma. Me perguntaram se há um tamanho que define a indicação de cirurgia. Então, não tem um tamanho que define a indicação de cirurgia, porque existem vários fatores que são considerados nessa decisão, como, por exemplo, se a paciente tem sintomas, tem um sangramento que não controla com a medicação, se esse mioma vem crescendo muito, qual que é a idade da paciente, se ela já tem filhos ou não. Então, são vários fatores que colaboram por essa decisão. Perguntaram quando que se faz a miomectomia, que é a retirada do mioma, e quando que se faz a histerectomia, que é a retirada do útero. Então, isso também depende de vários fatores, qual que é a indicação da cirurgia, por que a paciente vai precisar fazer essa cirurgia, se ela já tem filhos ou não, quantos miomas ela tem, qual é a localização deles, se ela pretende ter mais filhos, qual que é a idade da paciente. Então, é uma série de fatores que, em conjunto, colaboram para a tomada dessa decisão. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Se tiverem mais dúvidas, comentem abaixo que eu respondo, tá bom?